Nós estamos desde segunda-feira, na primeira leitura, meditando a carta de Paulo aos Gálatas, e será assim até o meio da semana que vem, exceto no domingo, e na segunda-feira, que é dia de Nossa Senhora Aparecida. A carta de Paulo aos Gálatas é uma preciosidade dentro da Sagrada Escritura. Primeiro, a carta de Paulo é uma carta a uma comunidade fundada pelo apóstolo na sua segunda viagem missionária. A Galácia é a atual Turquia. É nessa região que Paulo vai fundar uma comunidade e falar justamente para os Gálatas que o que salva não é a lei do Antigo Testamento, mas a justificativa em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então não precisavam ficar apegados à lei mosaica, à circuncisão, porque na verdade o que interessava era a fé, era crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas assim que Paulo deixa a comunidade, dando sequência à sua missionariedade, chegaram na cidade alguns judaizantes, um grupo extremo, ortodoxo, judaico, e que pregavam justamente a circuncisão e a lei mosaica, e começou a confundir os Gálatas. Inclusive, colocavam em xeque, em dúvida, o próprio apostolado de Paulo, e também dos outros apóstolos, e que estavam aqueles no serviço de Cristo no seu ministério. Paulo então escreve a carta aos Gálatas, e ele estava muito incomodado, justamente porque os Gálatas, com muita rapidez, abandonavam a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo, para ficar condicionado justamente ao legalismo mosaico ou aos judaizantes. E hoje nós temos justamente no capítulo 3 um pedacinho que me interessa para hoje. Eu gosto sempre de contextualizar, porque a Bíblia não é um livro de sorte, a Bíblia não é um horóscopo, a Bíblia é um livro que tem texto, pretexto e contexto. A Bíblia não foi escrita de qualquer jeito, ela foi escrita numa cultura, embora ela valha até os dias atuais. Então eu queria pensar, antes de mais nada, essa questão contextual da carta de Paulo aos Gálatas e trazê-la para os dias atuais. Então no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai usar uma expressão até bastante dura com os Gálatas, mas que serve também para mim e para você hoje. Paulo diz, acabamos de ser proclamado agora há pouco pelo nosso ministro: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? É sempre importante perceber, minha gente, porque todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, a etimologia da palavra ajuda a pensar exatamente até o sentimento do apóstolo naquele momento. Insensato, na língua grega, é aenetoi. E aenetoi significa justamente sem inteligência, sem raciocínio. Numa linguagem mais popular, talvez cabeça dura ou sem cabeça. Quando nós falamos para alguém, você é sem cabeça, faz as coisas no impulso. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Vocês são cabeçudos, são estúpidos, são idiotas. Não sabem discernir as coisas. Não sabem discernir entre o bem e o mal. Não sabe discernir entre a fé verdadeira e a ilusão. Não sabe discernir justamente entre o legalismo e a justificativa que Jesus de Nazaré nos trouxe. E aí, minha gente, nós percebemos que esse é um dos grandes males da humanidade atual, meu e teu. Somos também anoetoi, somos também cabeças duras. Nós agimos pelo impulso, nós nos deixamos corromper por palavras bonitas, por discursos folclóricos, e nós não discernimos entre a verdade do Santo Evangelho. Talvez seja por isso que a fé está em crise profunda no coração do cristão. Porque somos anoetóis,
porque somos pessoas totalmente sem cabeça. Nós não discernimos as coisas. Nós vivemos muitas vezes apenas no superficial, não vamos à causa dos problemas, não pensamos nas consequências, inclusive. É isso que Paulo está alertando a Galácia. E 2000 anos depois, já que a palavra é sempre viva, a palavra hoje, ela vem justamente a este nosso encontro. Cuidado com os discursos perfeitos, cuidado com aqueles que o tempo todo tentam surrupiar-nos na fé. Cuidado com aqueles que apresentam coisas muito dóceis, muito fáceis. Cuidado com o cristianismo sem cruz. Com todo o respeito que eu tenho às filosofias transcendentais e orientais, as filosofias orientais não representam o cristianismo, minha gente. O cristianismo, ela é fundamentada num discurso não só com profunda veracidade, mas com sacrifícios, porque ele passa pelo crivo da cruz. Paulo pregou com insistência aos Gálatas, mas depois que chegou o grupo ortodoxo dos judaizantes, rapidamente, com um discurso florido ou folclórico, eles foram corrompendo a fé da comunidade, e que rapidamente eles iam deixando o certo pelo duvidoso. Se alguém te apresentar um evangelho sem cruz, cai fora. Se alguém te apresentar um Cristo sem sangue, cai fora. Se alguém te apresentar o Cristo pantocrátor, poderoso, lindo, majestoso, sem aquele homem que pisou os pés no solo da humanidade, que sofreu, que chorou, que inclusive chegou lá no Getsêmani falar com o Pai, que ele nem queria tomar aquele cálice, mas tomou por causa da vontade do Pai. Duvide. Duvide com esses milagres que acontecem de uma hora para outra. Duvidem de toda essa facilidade que os pregadores pós-modernos, não só no protestantismo, mas também na Igreja Católica, infelizmente, têm aparecido ao monte. Um milagre sem sacrifício, sem renúncias, sem metanoia, sem mudança de consciência. A gente quer milagre, mas não quer sair do pecado. A gente quer a perna inteira, a gente quer a cura do câncer, mas não quer voltar para Jesus. Por isso somos anoetóis, cabeça duras, idiotas, irresponsáveis, insensatos. Mas Paulo procede, justamente porque Gálatas tinha recebido o verdadeiro evangelho. Para quem foi à missa na última terça-feira, ouviu Paulo dizendo: vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho por outro evangelho, não o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo anunciou o evangelho junto com Barnabé, receberam o batismo no Espírito Santo, a comunidade de Gálatas, compreenderam que era de fato uma vida nova, a liberdade, mas requeria também fidelidade e compromisso ao Senhor Jesus. Tudo aquilo que não me coloca no compromisso e na responsabilidade a Deus, a Cristo, ao Evangelho e à sua igreja, é muito preocupante. Os nossos jovens têm uma expressão, e que não é tão nova assim. Os nossos jovens, quando saem para a noitada, sem querer ter um compromisso com alguém, usa a expressão ficar, de ficante. Vamos ficando. A linguagem jovial também entrou na igreja. Tem muita gente que não quer compromisso com Jesus, quer ficar com Jesus. Quer só num momento de prazer com a fé. Os ficantes da fé. Não é só uma linguagem das nights joviais. Não.
É uma expressão metafórica para os dias atuais da fé. Queremos um Cristo do prazer, do milagre, um Cristo imediatista que resolve todos os meus problemas. Eu terceirizo, inclusive, as minhas responsabilidades para que Ele resolva no meu lugar. Eu não quero sacrifício, eu não quero renúncia, eu quero prazer, poder e ter. E aí eu me encontro como um aneotói, um sem cabeça, um ficante da fé. E a fé exige compromisso de fidelidade, compromisso que não vai em nenhum momento adulterar, compromisso até as últimas consequências por seguir o homem do Calvário. Albert Camus, um grande filósofo existencialista que eu tive a oportunidade de ler muito quando eu fiz filosofia, quando me formei em filosofia. Albert Camus dizia uma coisa fantástica: amigo não é aquele que vai à frente, e nem muito menos o que vai atrás. Amigo é o que vai ao lado. E se eu pegar a expressão de Camus e trazer para o Evangelho, eu compreendo, por exemplo, Jesus em Lucas 24, quando ele caminhava pelo caminho de Emaús com aqueles discípulos que estavam voltando decepcionados, porque viram ele morrer naquela cruz. Jesus vai dizer que ele é companheiro. Companheiro não vai nem à frente nem atrás. Companheiro vai ao lado. Por isso o Deus que eu acredito não vai nem à frente nem atrás, vai ao lado. Porque é amigo. Depois Paulo vai dizer uma coisa para eu terminar. Ó Gálatas, insensatos, quem é que vos fascinou? Na língua grega, fascinar é baskaino. Baskaino no grego significa quem te enfeitiçou, quem te seduziu, quem te paralisou, que ficastes tão embasbacado com as falsas doutrinas, ficastes tão embasbacados com a mentira, a ponto de preferi-la em vez da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que Gálatas estão fascinados pelas doutrinas caducas, pelo passado caduco, pela lei caduca, pelo legalismo do Antigo Testamento. Paulo está dizendo aqui, quem é que vos paralisou para que não andes mais? Porque simplesmente você parou. A comunidade parou no tempo. Muito bem. Saindo desse contexto bíblico, então nós podemos fazer uma releitura, uma reminiscência da carta de Paulo aos Gálatas para os dias atuais. Primeiro, agora é para ti e para mim primeiramente. Precisamos todos os dias avaliar a nossa conduta e a nossa vida. Para pensar hoje, você está caminhando para frente ou para trás? Porque Gálatas com Cristo estava indo para frente. Quando deixou-se seduzir, começou a caminhar para trás, caducando ao passado. Tua vida pessoal, tua vida espiritual, tua vida profissional, tua vida relacional, para frente ou para trás? Pense. Segundo, quando nós fazemos uma verdadeira avaliação, é preciso entender se eu estou no regresso ou no progresso. Mas sendo honesto nessa avaliação, nós muitas vezes esperamos a avaliação dos outros. Tiago vai lembrar de uma coisa, nós estudamos no seminário juntos, quando fazíamos grego, quando fazíamos história, quando fazíamos geografia, com o Monsenhor Expedito Cavalcante. Lembra, né, Tiago? O Monsenhor Expedito, que é um exímio intelectual e professor dessa diocese e formou homens de bem, o Tiago é um homem casado, eu sou um sacerdote, mas formou grandes homens intelectuais. Ele tinha 2 métodos de avaliação nas provas, que eu achava fantástica e difícil ao mesmo tempo. A primeira avaliação era aquela que você
tinha o conhecimento, se tinha que colocar numa folha de papel. Às vezes por alternativas, às vezes dissertativas, enfim. O método tradicional de todo e qualquer professor. Mas a segunda avaliação do Monsenhor Expedito Pereira Cavalcante era a chamada autoavaliação. Quando você sentava-se frente a frente com ele, ele dizia: que nota você se dá? Eu poderia me enganar se eu me desse 10, por exemplo. E se eu fosse um aluno 7, um aluno 5, se eu fosse um aluno medíocre. Poderia me dar 10, salvar o semestre, mas aí é da minha consciência. Eu achava aquilo fantástico, porque enquanto padre e professor, aquele homem me colocava na urgência de não ser uma pessoa corrupta comigo mesmo, de ser honesto comigo mesmo, de perceber que se eu estou progredindo no conhecimento ou estou regredindo no conhecimento, mas isso como uma metáfora agora só. Saindo do mundo acadêmico, do mundo da formação intelectual, para o mundo atual, você como pai, como mãe, está progredindo ou regredindo? Você como profissional, está progredindo ou está regredindo? Você como homem, mulher de fé, está progredindo ou regredindo? Se Deus sentasse com você hoje e te falasse: descreve para mim aqui o livro do Gênesis, talvez você falaria tranquilo. Mas se Deus te perguntasse: faça uma autoavaliação, você merece o céu ou o inferno neste momento? Aí não sei, aí é com você. Terceiro ponto. Quando Paulo usa a expressão bascaino, na língua grega, ele está usando a expressão sedução. Porque o sedutor tem o poder de nos paralisar no tempo. Quem já foi seduzido por alguém sabe do que eu estou dizendo. O sedutor tem o poder de nos paralisar, de nos aprisionar na sua arte sedutora. Isso é milenar, minha gente. Descobrimos ao mesmo tempo que o sedutor muitas vezes nos coloca numa espécie de masmorra, numa espécie de cativeiro, a ponto de uma pessoa se anular por completa por causa de outra pessoa. Opa! Depois aos 50 anos de idade começa a depressão, começam os pensamentos suicidas, porque uma vida inteira viveu cativa do seu sedutor. Com Paulo eu aprendo hoje: não seja cabeça dura, seja inteligente. Com Paulo eu aprendo que existe o dom da inteligência e do discernimento que vem do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que me dá a convicção e a sabedoria para discernir naquilo que é melhor para mim, que é bom para mim e para minha salvação. Ao mesmo tempo eu descubro com Paulo: cuidado com aqueles que te aprisionam no tempo, na história. As pessoas mais frustradas e angustiadas que eu tenho encontrado ao longo do meu ministério, que eu tenho conversado diariamente nos seus bastidores, são as pessoas que estão aprisionadas e ficaram prisioneiras uma vida inteira do querer do outro. Conclusão. Primeiro, cuidado com os amores passageiros que passam por tua vida. Segundo, cuidado com os sedutores que te aprisionam neles. A pior prisão não é de Bernardes, não é de Venceslau, não é a Papuda. A pior prisão é estar preso à vontade, ao querer, ao desejo do outro. Terceiro, cuidado com quem só lembra de você no pretérito. Só lembra de você no passado. Pessoas que não celebram as suas mudanças, pessoas que não celebram as suas pequenas, micro vitórias. Cuidado com aqueles que o tempo todo falam de você no ontem, no passado, no pretérito.
e que querem te privar em Jesus Cristo, já que Paulo diz isso aqui, verdadeiramente nos libertou para um presente novo e um futuro muito melhor. Cuidado com as vozes que te desanimam, com as vozes que não investem nos teus sonhos, com as vozes que não acreditam em você, com as vozes que te atrapalham a ser você mesmo e ser feliz. Último detalhe, a carta de Paulo aos Gálatas é chamado, dentro do contexto dos biblistas e teólogos, de a carta magna. Magna por ser grande demais. Há uma grandeza, uma nobreza nesta carta. Então os teólogos chamam a carta magna sobre a liberdade. Quando você quiser saber sobre liberdade, não vá em Platão, nem em Freud, nem em Aristóteles, nem em Jean-Paul Sartre, nem em Wittgenstein. Quando quiser saber sobre liberdade, vai à carta aos Gálatas e descubra que Deus é o Deus que liberta. E é para frente que você anda e não para trás. Tira da tua vida quem te acorrenta, porque esse homem morreu na cruz para quebrar todas as correntes da tua vida e da tua história. A ele uma salva de palmas.